Night of Chaos capítulo 37, Armadilha reversa. Logo viram Lance, Emily, Kelly e Carol correndo desesperadamente. Kelly parecia ferida, pois mancava enquanto era apoiada por Emily. Quanto a Lance e Carol, ocasionalmente atacavam os goblins que os perseguiam, tentando afastá-los. O coração de todos disparou ao ver as garotas nessa situação, mas o que mais aterrorizou a todos foi o que havia perseguindo-os. Um grupo de mais de 20 goblins corria loucamente atrás deles. O coração de Fernando congelou, olhou para trás e percebeu que a armadilha natural que usaram para aniquilar o grupo de goblins era agora sua própria prisão. Eles não tinham para onde recuar. O restante do grupo também percebeu isso e o medo começou a brotar em seus corações. Atrás havia o paredão íngreme impossível de escalar e à frente cerca de 25 goblins. Fernando rangeu os dentes. Os goblins eram fracos em pequenos grupos, mas não eram inofensivos, pelo contrário, sua força residia nos números. Por isso ele sempre optou por fazer emboscadas a pequenos grupos, alvejando o máximo possível deles para depois entrar em um confronto direto. Porém, infelizmente dessa vez não havia para onde escapar, teriam que lutar de frente. Fernando olhou para seus companheiros, medo e ansiedade podia ser visto em seus olhos e expressões. Então ele se decidiu, se for necessário daria de tudo de si nessa luta. Primeiro resolveu checar seus status. Nome: Fernando Nobrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9. Inteligência: 10. Agilidade: 8. Magia: 7. Mana: 4170. Mana até o próximo nível: 2867 4000. Compatibilidade nível 5. O jovem franziu a testa ao ver que recuperou apenas pouco mais da metade do seu mana desde a luta com os lobos na planície. Então imediatamente ativou seu anel Domus e incrementou 2 pontos em físico, deixando-o com apenas 1 ponto de mana. Então retirou uma poção de mana menor e bebeu, restaurando imediatamente 50 pontos de mana. Ele sentiu a brutalidade da poção correndo em seu corpo, mas rangeu os dentes e suportou. Dessa vez resolveu usar tudo em agilidade. Nome: Fernando Nobrega. Idade: 18 anos. Status: recruta, noviço 2 estrelas, mago aprendiz. Nível: 3. Atributos: físico: 9 mais 2, 58 segundos restantes. Inteligência: 10. Agilidade: 8 mais 2, 60 segundos restantes. Magia: 7. Mana: 1170. Mana até o próximo nível: 2947 4000. Compatibilidade nível 5. Sem pensar 2 vezes gritou: ataquem! Todos ficaram aturdidos com o comando de Fernando. Até então eles estavam perplexos com a situação e não haviam reagido ainda. Porém, ao ouvir o comando do rapaz, todos voltaram a si e ergueram suas armas. Fernando disparou na frente com uma velocidade extraordinária, os outros seguiram atrás. Vendo seus companheiros correndo em seu auxílio, Lance e as 3 meninas sentiram algum alívio. Fernando foi o primeiro a alcançar os 4. Ele passou por Emily e Kelly numa velocidade impressionante e logo chegou até Carol, que estava estocando sua lança em direção a um goblin que tentava derrubá-la. Sem pensar 2 vezes, balançou sua espada e a cabeça do goblin rolou ao chão. Carol, que nem havia percebido a chegada de Fernando, ficou surpresa, mas imediatamente um alívio tomou conta dela. Esse goblin não a largava e também não dava distância suficiente para matá-lo. Ele estava basicamente tentando atrasá-la para que seus companheiros chegassem. Lance, que estava ao lado, também percebeu Fernando e se animou. Fiquem a postos. Vamos para-los aqui até os outros chegarem. Emily e Kelly devem se distanciar o suficiente para nos fornecer suporte de fogo, exclamou. Lance e Carol congelaram em choque. Eles preferiam reagrupar com os outros primeiro para depois lutar, mas vendo que Fernando estava inflexível, pararam em seus passos e se posicionaram. Se possível, Fernando também preferia recuar e reagrupar antes de entrar em choque com os goblins, mas seu tempo era muito curto. Se ele não matasse o máximo possível deles enquanto o efeito do anel Domus estivesse ativo, estariam em uma enrascada. Os goblins mais rápidos logo chegaram, alguns brandindo clavas de madeira imbuídas em espinhos, outros com lanças de madeiras e outros simplesmente com pedras em mãos. Assim que os goblins se aproximaram, Fernando deu 2 passos à frente e cortou em direção a um goblin que estava vindo em sua direção. O mesmo percebeu o ataque e levantou sua clava para bloquear o golpe chegando. Clac! A clava se estilhaçou e a espada continuou seguindo em frente. Tudo que o goblin sentiu foi uma sensação fria em seu peito e depois tudo escureceu.
Sem nem mesmo parar para checar o Goblin caindo, Fernando já disparou com sua espada em direção a outro alvo e cortou horizontalmente. Sem nem mesmo entender a situação, outro Goblin que corria em direção a Lance caiu morto no chão. Para Fernando, com seu incremento de atributos, matar esses Goblins era muito simples, não era necessário muita técnica ou focar em pontos fracos. Bastava cortar e eles caiam feito moscas. Vendo 3 de seus companheiros caírem facilmente, os Goblins atrás chiaram e correram ainda mais enlouquecidamente. Alguns pararam para lançar pedras. Cuidado, Fernando! Carol, que estava pouco atrás, avisou. Bang! Fernando, que estava completamente concentrado em matar o máximo de Goblins, não percebeu uma das pedras indo em direção ao seu rosto e foi atingido em cheio. Uma sensação de tontura o atingiu e sua visão do olho esquerdo ficou tingida de vermelho. Ele cambaleou para trás até recuperar o equilíbrio. Aproveitando-se disso, 2 Goblins saltaram em sua direção, tentando perfurá-lo com suas lanças de madeira. Não! Carol e Lance gritaram simultaneamente e avançaram tentando ajudar Fernando. Porém, nesse ponto os outros Goblins já haviam chegado até eles e bloquearam seus movimentos. O coração de todos tremeu ao ver que a situação não era nada boa. Nesse ponto, Ronald e os outros haviam acabado de passar por Emily e Kelly. As duas, que corriam desesperadamente, perceberam pelas expressões dos outros que algo estava errado. Quando olharam para trás, viram Fernando sendo cercado por Goblins e Carol e Lance sendo empurrados para trás, forçados a recuar. As duas tomaram um grande susto e pararam seus passos às pressas. Kelly, mesmo ferida, não hesitou em puxar seu arco e lançou uma flecha na direção dos Goblins próximos a Fernando. Infelizmente para ela, seu ataque estava atrasado demais. Os Goblins estavam simplesmente muito próximos e logo perfurariam suas lanças no jovem. Ao recuperar seus sentidos do choque, Fernando percebeu que a situação não era nada boa. Pensou em cortar os 2 Goblins e recuar, mas só havia tempo para acertar um deles. O outro poderia acertá-lo livremente. Deve-se saber que, apesar de serem meras lanças de madeira, os Goblins conseguiam empalar javalis com elas. Então, mesmo sendo uma arma rústica, definitivamente poderia ser fatal. Com sua visão tingida de vermelho e vendo sua vida correndo risco, se decidiu. Ele não se seguraria mais. Fernando decididamente cortou com sua espada em direção ao Goblin da direita, o matando na hora. Vendo isso, o Goblin à esquerda avançou com entusiasmo, contente por não ter sido o alvo do último ataque desse humano estúpido. Porém, assim que a lança estava prestes a perfurar a barriga de seu alvo, viu um clarão. Ele reflexivamente olhou para cima em choque e viu a palma da mão do humano que ele pretendia matar se iluminando antes que pudesse reagir. Houve um som de chiado e uma chama luminosa correu em sua direção como um flash. A chama luminosa chegou rapidamente ao Goblin atordoado e perfurou sua testa como uma faca quente na manteiga. Não só matou o Goblin instantaneamente, como continuou em frente e atingiu outro Goblin que vinha atrás. Apesar de não ter força suficiente para perfurá-lo, o poder restante da chama o jogou a mais de 1 metro para trás, incendiando tudo ao redor. Uá! O Goblin, pegando fogo, gritou de dor até que deu seus últimos suspiros. Os outros Goblins próximos também foram atingidos pelos resquícios e estavam se debatendo no chão, tentando apagar as chamas. Rapidamente o caos tomou conta do grupo de Goblins. Todos ficaram abismados com a situação. O que diabos acabou de acontecer? Foi o que todos do grupo pensaram. Eles acharam que Fernando estava além da salvação, mas no último momento ele fez algo inusitado, incendiando os Goblins próximos. Apesar de perplexos, não pararam seus passos e rapidamente chegaram até Carol e Lance, que estavam emaranhados com os Goblins. Carol e Lance, apesar de não estarem gravemente feridos, estavam cheios de arranhões e cortes devido a tentarem chegar até Fernando. Quando o restante do pessoal chegou para dar apoio, finalmente puderam relaxar. Emily e Kelly lançaram saraivadas de flechas nas criaturas que estavam em completo caos. Enquanto Ronald, Edmund, Noah e os outros avançaram impiedosamente para o grupo de Goblins. Fernando, que ainda estava no meio dos Goblins, não perdeu a oportunidade. Vendo-os em desespero devido às chamas, correu entre a formação de Goblins, matando o máximo que podia. Nesse ponto já tinha cortado mais de 4. Percebendo o humano matando seus amigos, os Goblins mais recuados lançaram pedras em sua direção. Dessa vez, porém, Fernando estava atento e não cometeria um erro como antes. Ele levantou seu escudo de braço e protegeu sua cabeça e rosto, enquanto se movia. Bam bam bam! As pedras atingiam o escudo e outras partes do seu corpo. Quanto ao corpo, não havia como se defender, então ele rangeu os dentes e ignorou a dor das pedras atingindo sua pele. Já estou de saco cheio de vocês.
Não suportando mais o assédio dos goblins lançadores de pedras enquanto lutava, Fernando gritou. Desviou dos goblins com lanças e clavas em seu caminho e correu diretamente para trás deles. Com os 10 pontos de agilidade e 11 de físico que obteve graças ao incremento do Anel Domus, Fernando conseguiu passar facilmente pelos goblins lutadores e chegou até os lançadores. No total haviam 5 goblins atirando pedras. Cada um carregava uma pequena sacola de couro cheia de pedras. Além da sacola cheia de pedras, não tinham qualquer arma. Então se desesperaram ao ver o humano se aproximando e jogaram pedras enquanto corriam. Obviamente eles não tinham como escapar de Fernando, que tinha um incremento de agilidade, e ele logo chegou ao primeiro lançador. Sem hesitar, perfurou com sua espada em direção ao peito dele. Espada o atravessou sem impedimentos. Quando Fernando a removeu, o goblin caiu no chão, feito uma boneca cujas cordas foram cortadas. Os goblins lançadores restantes gritaram e chiaram de medo. Os outros goblins que estavam atacando o grupo ouviram o choro na parte de trás e se voltaram para ver o que estava acontecendo. Aproveitando-se da distração, Edmund e Simon quebraram a linha de ataque dos goblins e avançaram, cortando cabeças e membros de goblins por onde passavam. Eles eram como ceifeiros cruéis colhendo vidas frágeis. Ronald e os outros não ficaram para trás e bateram pesadamente contra a linha de goblins, os empurrando e matando o máximo possível. Nesse momento todos estavam emaranhados, lutando desesperadamente. Não se sabe se influenciado pela atmosfera ou se por puro medo da morte. Até mesmo Tom, que geralmente se acovardava, estava absorto, lutando furiosamente com um goblin. Emily e Kelly não estavam ociosas e alvejaram os goblins que tentaram atacar Fernando pelas costas. Ah! De repente Noah gritou, exasperado. Um dos goblins conseguiu perfurar sua lança entre o vão da sua armadura leve e o atingiu nas costelas. Felizmente ele conseguiu recuar um pouco e a perfuração foi rasa, caso contrário poderia ter morrido na hora. Vendo Noah em perigo, Ronald avançou como um tanque, ignorando os goblins à frente, simplesmente chutando-os ou empurrando-os para longe. Noah, você está bem? Ronald perguntou preocupado ao chegar até Noah. Estou bem, foi apenas um ferimento leve. Noah respondeu, enquanto o suor frio escorria de sua testa. Recue por hora e tome uma poção de cura, nós cuidamos do resto. Ronald disse com confiança. Apesar de relutante, Noah recuou sob a cobertura de seus colegas. Ele sabia que se continuasse na batalha seria apenas um fardo para seus amigos. Noah recuou até próximo a Kelly e Emily e se sentou no chão, enquanto retirava uma poção vermelha clara de sua pulseira. Era uma poção de cura menor, ele a bebeu sem hesitar. Imediatamente a ferida, que doía terrivelmente, parecia anestesiada, então parou de sangrar. Não foi imediatamente curado como o ferimento de Marcos quando foi machucado por Fernando, mas era suficiente para ele não sentir dor. Enquanto isso, na luta com os goblins, todos estavam cansados, mas conseguiram ganhar vantagem. Do grupo de goblins que outrora eram cerca de 25, agora restavam menos de 10. Nesse ponto os efeitos do Anel Domus já haviam expirado e Fernando teve que lutar usando sua própria força. Felizmente, antes dos efeitos terminarem, conseguiu matar os 5 goblins lançadores de pedras, o que facilitou muito sua vida. Edmund e Simon haviam atravessado brutalmente o grupo de goblins e chegado até Fernando. Agora os 3 estavam na retaguarda do grupo, com Ronald, Lance, Carol, Tom, Kelly e Emily pressionando-os do outro lado. Os goblins caíam rapidamente, vendo-se encurralados, tentaram fugir de todas as direções, mas foram rapidamente mortos por flechas e ataques de espada. No final, quando o último goblin caiu morto, a batalha finalmente acabou. O grupo olhou para o chão completamente cheio de cadáveres e membros decepados das criaturas. Era uma visão nauseante e aterradora. Todos se reuniram na clareira próximo de onde era a base de goblins. Quase todos estavam feridos, alguns com leves arranhões e outros com ferimentos um pouco mais graves. Kelly estava no chão chorando, enquanto Emily a apoiava e Simon removia vários espinhos pretos de sua perna. Era necessário remover os espinhos para que ela pudesse tomar a poção de cura, caso contrário a ferida cicatrizaria com os fragmentos dentro de sua carne. Anteriormente, enquanto Emily, Kelly e Lance estavam focados no que acontecia no acampamento, eles foram emboscados por alguns goblins e Kelly foi acertada em sua perna por uma clava de espinhos. Lance conseguiu matar o goblin agressor, mas quando viram que mais e mais chegava pela floresta, recuaram para o grupo, terminando nessa situação desesperadora. Fernando estava atualmente deitado no chão sob um pano. Carol estava de joelhos ao lado de sua cabeça, enquanto fazia um curativo em sua sobrancelha. Felizmente compramos alguma linha e agulha anteriormente, ou então não teríamos como costurar isso.
mas acho que vai demorar a cicatrizar, Carol disse em tom de brincadeira. Acima da testa de Fernando estava um corte de cerca de 2 centímetros. Ela costurou o ferimento antes dele tomar a poção de cura. Afinal, diferente da magia, a poção de cura menor apenas acelerava o processo de recuperação e anestesiava o ferimento. Bem, você também não está na melhor das condições, certo? Você está bem? Fernando perguntou enquanto olhava os pequenos cortes e hematomas na pele da garota. Estou bem, apenas alguns arranhões. Carol respondeu, sorrindo. Enquanto os dois conversavam, Edmund chegou ao lado deles e olhou para Fernando no chão. Além do corte na testa, ele estava coberto de hematomas devido às pancadas de pedras. Ei rapaz, você tá bem detonado, hein? Fernando olhou para cima em direção a Edmund. Ao contrário de mim, o senhor parece estar muito bem. Fernando respondeu sem jeito. É evidente, o básico para um soldado experiente é evitar ferimentos o máximo possível. Edmund respondeu de forma presunçosa. Mas enfim, Fernando, vou direto ao ponto. Edmund disse de forma séria. Você sabe usar magia, não sabe? Capítulo 38, amigos? A pergunta de Edmund não surpreendeu Fernando em nada. Afinal, um novo recruta usar magia do nada era surpreendente. Tirando o prodígio reconhecido pelo salão Josh Norton, mais ninguém entre os recrutas tinha mostrado qualquer sinal de que aprenderá algo sobre magia. Na realidade, mesmo que tivesse o talento, nem todo mundo teria meios de pôr as mãos em tal conhecimento. No caso de Josh Norton, um instrutor especial foi dedicado a ensiná-lo pelo salão da recepção. Vendo que Fernando estava sem reação, Edmund coçou a cabeça sem jeito. Fernando, não entendo seus motivos. Por que você esconderia que pode usar magia? Com seu talento, o salão certamente iria investir em você. É um desperdício manter um perfil baixo. Edmund questionou com curiosidade. Os outros, apesar de estarem tratando seus ferimentos, também prestaram atenção levemente na conversa. Afinal, eles também se surpreenderam com o fato de Fernando ter dominado magia. Na realidade, Emily, Carol e Ronald pareciam até estar um pouco chateados pelo fato de terem de descobrir isso durante uma batalha. Sentindo a intensidade dos olhares, Fernando suspirou para si mesmo e resolveu que era melhor dar uma explicação de uma vez. É simples, Sr. Edmund. Mesmo que eu tenha aprendido magia, minha compatibilidade é nível 5. O salão jamais investiria em mim. Revelar isso só me trará mais problemas do que benefícios. Fernando respondeu uma meia-verdade. Depois de entender as diferenças gritantes entre os níveis de compatibilidade, ele entendeu que não importa quanto talento ele demonstre. O salão com aqueles velhotes mesquinhos não investiriam nele. O outro motivo para Fernando não revelar isso foi o fato de Galia e Raul terem o advertido a manter silêncio sobre sua magia e habilidades. Como alguém que preza pelas suas promessas, Fernando fez o possível para manter isso em mente. Porém, infelizmente, a situação acabou saindo do controle, o obrigando a usá-las para não morrer. O que? Compatibilidade nível 5? Impossível. Moleque, você acha que eu sou retardado? Eu posso não ser um mago e posso ser apenas um soldado de baixo nível. Mas eu sei que uma magia como aquelas flechas não pode ser dominada por um novato qualquer. Edmund disse um pouco nervoso ao ser tratado como idiota. Fernando estava sem palavras, ele apenas disse a verdade. Mas o homem ficou nervoso? Vendo Fernando em uma saia justa, Carol entrou na conversa. É verdade, Sr. Edmund, Fernando tem um atributo de magia alto, mas uma baixa compatibilidade. Ele foi testado no dia que chegamos. O próprio General Calfas o testou. Carol disse em defesa de Fernando. Não só isso, ele foi até ridicularizado por aqueles tais anciões. Aqueles ossos secos. Não aguentando mais, Emily acabou entrando na conversa. Ouvindo as palavras das duas garotas, Edmund teve que acreditar. Espere, se me lembro bem, houve alguns boatos sobre uma pedra de compatibilidade desperdiçada em um recruta, poderia ser. Edmund enfim ligou os pontos e percebeu que o recruta dos boatos era realmente Fernando. Finalmente Edmund entendeu a situação, com tão baixa compatibilidade realmente era improvável que o salão investisse em Fernando. Afinal, para subir o nível de magia dele seria necessário toneladas de recursos. Mas se com uma compatibilidade tão baixa ele já aprendeu magia até esse ponto de forma autodidata, o que seria desse garoto se ele tivesse uma compatibilidade maior? Ao pensar nesse ponto, Edmund sentiu uma certa melancolia e pena de Fernando. Ele poderia ser uma pessoa poderosa no futuro, mas infelizmente seu talento era insuficiente. Vendo que Edmund não insistiu mais em fazer perguntas, Fernando se sentiu aliviado. Se ele insistisse para que mostrasse os seus status para provar o que ele dizia, ele estaria numa enrascada. Afinal, seu status tinham muitas informações reveladoras.
Não só o fato de ser um mago aprendiz como ser um noviço seriam informações explosivas, mas até seu crescimento anormal de atributos chamaria muito atenção. Senhores Edmund e Simon, eu gostaria que essa questão se mantivesse em segredo se possível, é muito importante para mim. Fernando pediu. Edmund acenou com a mão sem se importar. Tudo bem, já entendi. Não é como se eu fosse obrigado a revelar isso para o salão. Afinal, não diz respeito à missão. Depois de Edmund, Simon também concordou em não falar nada. Vendo que os dois guias deram suas palavras, Fernando se sentiu mais relaxado. Obviamente não era 100% garantido que eles manteriam sua promessa, mas era melhor do que nada. Bem quando Fernando pensou que estava tudo resolvido, ele ouviu uma voz perto de seu ouvido. Ei Fernando, nós somos amigos, certo? Era Carol, ela estava falando quase como se cochichasse. Se sim, então por que você precisa manter segredos de nós? Era por isso que você sempre sumia no final do treino? Para aprender magia? Eu não entendo. Para você nós somos realmente amigos, ou apenas estranhos forçados a compartilhar um curto período juntos? Conforme falava, a voz de Carol ficava mais melodiosa e notava-se o tom de tristeza. Ao ouvir isso, Fernando sentiu um certo aperto no peito. O que ele pensava dos outros? Geralmente ele sempre se isolava, treinava sozinho e escondia coisas deles. Ele poderia realmente ser considerado um bom amigo? Ele não sabia a resposta. Ou melhor, ele fingia não saber, mas a pergunta de Carol lhe fez ficar contra a parede e enfrentar a verdade. Eu considero vocês meus amigos. Então, por quê? Carol questionou Fernando novamente, olhando diretamente em seus olhos. Fernando instintivamente sentiu um desejo de desviar o olhar, mas se manteve firme. Eu apenas não posso falar agora, mas prometo que falarei a respeito em breve. Fernando se decidiu, quando eles terminassem essa missão ele falaria a verdade, mesmo que isso irritasse Raul. Ouvindo a promessa de Fernando e vendo que ele parecia sério, Carol sorriu e não falou mais a respeito. Pela próxima meia hora todos trataram seus ferimentos e descansaram. A pior situação era a de Kelly, Noah e Fernando. Kelly teve os espinhos removidos de sua perna, mas foi extremamente doloroso e ela acabou chorando bastante durante o processo. Os outros a consolaram e a acalmaram durante o procedimento. Felizmente, ao tomar a poção de cura, a dor foi anestesiada e ela finalmente pôde relaxar. O caso de Noah foi o mais grave, já que a lança atingiu uma área perigosa, mas graças ao fato dele ter tomado a poção rapidamente ele não perdeu muito sangue. A ferida em suas costelas já estavam praticamente fechadas. E por último, Fernando. Ele sofreu um corte feio acima da sobrancelha. Porém o pior eram os hematomas roxos e verdes espalhados por todo o seu corpo. Na hora ele não sentiu muito devido ao reforço de atributos e à adrenalina, mas depois da batalha ter acabado e ele ter relaxado, as dores o atingiram ferozmente. Se não fosse pelo fato dele ter um corpo resistente devido a ser um noviço, esses ferimentos certamente não seriam tão superficiais. No fim, os 4 tomaram poções de cura básica. Além deles, Carol e Lance, que sofreram vários arranhões, também usaram a poção. Os outros estavam relativamente bem e evitaram tomar. Afinal, o número de poções era limitado. Mesmo juntando as duas equipes, eles tinham apenas pouco mais de 40 poções, sendo mais de 2/3 delas de Fernando. Afinal, nem todo mundo tinha tanto dinheiro como ele, talvez as outras equipes não tivessem nenhum décimo disso. Depois de tomar a poção, todos descansaram. Já estava começando a anoitecer, então eles resolveram montar acampamento na antiga base dos Goblins. Estava bem suja, então as meninas aproveitaram o pouco de luz que ainda restava para limpar o local. Apesar de não estar muito limpo, eles só tinham que se preocupar com ataques de um lado e era melhor do que acampar na mata. Os outros, que já estavam recuperados, se encarregaram de recolher os cristais dos Goblins e queimar os corpos. Afinal, manter tantos corpos ali poderia atrair animais e bestas. No total, eles recolheram 39 cristais. Ao contar o número de cristais, eles perceberam a quantidade absurda de goblins que eles haviam matado nessa única batalha. Apenas olhando para o campo de batalha era impossível saber a quantia exata, já que muitos dos corpos estavam aos pedaços. Esse era um número muito alto, principalmente levando em conta que durante o dia inteiro eles haviam conseguido apenas 23 cristais depois de muito sofrimento e ao fazer diversas emboscadas a grupos de goblins. Mas numa única luta eles conseguiram quase o dobro. Agora eles possuíam um total de 62 cristais de goblins e um cristal de javali. Logo os rapazes amontoaram os corpos. Simon se aproximou e jogou alguma substância nos corpos e depois, com uma espécie de pederneira, ele jogou faíscas sobre a substância, que se incendiou imediatamente. O fogo era alto e queimava rapidamente.
Todos se preocuparam que as chamas atrairiam mais coisas da floresta. Felizmente ainda não havia anoitecido, então havia tempo para que as chamas queimassem. Fernando não sabia exatamente que substância Simon usou, mas foi extremamente eficaz e queimou os corpos com uma eficiência terrível. Em cerca de 1 hora restava apenas alguns ossos e as brasas do outrora monte de corpos. Nesse ponto já havia anoitecido, e eles enterram as brasas e cinzas fumegantes para que não chamasse muita atenção na escuridão da noite. Todos se amontoaram em alguns panos grossos sobre o chão. Estava um frio terrível, mas infelizmente eles não poderiam se dar ao luxo de acender uma fogueira depois que escureceu. Iremos nos revezar para fazer a sentinela durante a noite. Serão 2 pessoas por vez e devem trocar o turno a cada 2 horas até o amanhecer. Assim todos terão tempo de descansar pelo menos 6 horas seguidas. Alguém quer ir primeiro? Fernando perguntou. Eu vou primeiro, Ronald disse. Ele parecia preocupado com os que estavam feridos, então se adiantou. Eu também, Emily disse ao lado. Na verdade, tudo que ela queria era deitar e dormir. Seus dedos estavam calejados e seu ombro doía dos movimentos repetidos e da força de puxar a forte corda tensionada. Isso sem contar nas bolhas nos pés. Mas mesmo assim ela preferiu ir primeiro. Afinal, em comparação com os outros que tinham que lutar de perto, ela estava numa situação bem melhor. No final, Fernando decidiu o cronograma de quem iria em cada horário, e os outros se amontoaram sobre os panos grossos forrando o chão e se cobriram com cobertores. Geralmente ao dormir na mata, campistas e aventureiros optam por sacos de dormir ou barracas, mas isso era simplesmente impossível num lugar onde você poderia ser atacado a qualquer momento. Ugh, está tão frio, Emily reclamou enquanto esfregava as mãos rapidamente. Mesmo após colocar o casaco que ela comprou na cidade, o frio apenas diminuiu um pouco. Frio demais, Ronald respondeu. Na verdade, estava tão frio que ele nem tinha vontade de falar nada. Mas temendo que ele pudesse acabar apagando de cansaço, ele ocasionalmente conversava com Emily. Depois de algum tempo em silêncio, Emily voltou a falar. Ronald, o que você acha? Esse mundo. Tudo isso, por que estamos aqui? Estou tão cansada de tudo isso. Ronald olhou para Emily, que parecia apática. Eu não faço ideia. Talvez ninguém saiba. Nem mesmo os manda-chuvas dessas tais legiões. Também estou cansado, mas essa é a nossa realidade. Talvez a gente morra agora ou depois, mas temos que continuar em frente. Ronald respondeu secamente. Ei, você não é muito bom em encorajar, Ronald. De repente me sinto mais depressiva ainda, Atim. Ugh, espero que eu não fique gripada. Capítulo 39, Treinamento na selva. Antes mesmo dos primeiros raios de sol surgirem no horizonte, Fernando já havia acordado. Na realidade, ele praticamente não dormiu. O frio de gelar os ossos durante a madrugada junto à tensão de um possível ataque frustraram boa parte de sua noite. O único momento que ele se sentiu confortável foi quando ele fez a vigia. Quando ele próprio cuidava da segurança noturna, ele se sentia mais seguro. Os 2 guias já estavam acordados, aprontando suas coisas e comendo alimentos que tiraram de suas pulseiras de armazenamento. Carol e Lance, que foram os últimos vigias durante a noite, também já estavam de pé e começaram a acordar os outros. Logo todos já estavam acordados. Muitos aparentavam estar abatidos devido ao fato de terem lutado tanto e se ferido no dia anterior e ainda terem dormido em um frio tão intenso. O cansaço estava atingindo a todos. Droga! Que noite horrível! Nunca senti tanto frio na minha vida. Emily reclamou enquanto esfregava as palmas das mãos. Realmente, acho que se eu não estivesse tão cansado nem teria pregado os olhos. Noah comentou. Esse é o clima da região. A floresta é úmida e abafada de dia e durante a noite a temperatura despenca. Vocês têm que se acostumar com isso. Para falar a verdade, essa é uma das regiões mais favoráveis. Tem áreas que o ambiente é muito mais hostil. Edmund explicou sobre o clima da região. Vá, eu só queria estar deitada na minha cama quentinha, Carol disse enquanto bocejava. Enquanto todos se aprontavam, Fernando e Simon saíram para checar a área circundante. Ainda estava escuro e mal havia começado a surgir raios de luz no horizonte. Mesmo assim, o guia Simon se movia como se fosse pleno dia. Fernando estava tendo dificuldade em segui-lo enquanto tropeçava em pedras e galhos ao longo do caminho. Já Simon se movia silenciosamente como se fosse uma mera sombra. Fernando ficou impressionado com isso. Senhor Simon, como você consegue ver tão bem nessa escuridão? Fernando perguntou com curiosidade. Simon era um indivíduo calmo e aparentava frieza, sempre se comunicando o mínimo possível com os recrutas. Porém, ocasionalmente ele falava e dava dicas. Magia de suporte. É chamada de visão escura.
Se usa mana em sua retina para enxergar em locais escuros. É uma magia fraca e simples, mesmo quem tem um baixo talento pode aprender, é algo padrão que todos os soldados precisam aprender. Simon explicou calmamente. Fernando assentiu com a explicação de Simon. Depois de entender o básico, ele tentou por si mesmo. Ao focalizar a magia em seu nervo óptico e retinas era possível melhorar a visão. A maior dificuldade disso era guiar o mana até os olhos, mas para Fernando isso não era um problema. Desde que ele se tornou um noviço, um canal de mana foi criado dentro de seu corpo, o que facilitava e muito seu controle e circulação de mana. Depois de algumas tentativas e dicas de Simon, Fernando sentiu que estava conseguindo. Seus olhos de repente começaram a formigar levemente e então as árvores e chão escuros de repente começaram a tomar forma e ficar mais nítidos. Pouco a pouco as coisas pareciam mais claras e logo os arredores não pareciam diferentes de quando estava de dia. Um leve sorriso se ergueu no rosto de Fernando. Sempre que ele aprendia algo novo ou se tornava mais forte, uma sensação de conforto e satisfação o atingiam. Ele sentiu que estava viciado nisso. Simon andava à frente de Fernando e ocasionalmente falava algo, ou dando dicas sobre as perguntas de Fernando ou falando para ele tomar cuidado com o caminho. Sinceramente, ele achava que era um aborrecimento fazer o reconhecimento da área com um recruta. A cada passo de Fernando ele fazia tanto barulho quanto um elefante desengonçado, não era diferente de levantar uma placa e dizer aos inimigos: "Ei, eu estou bem aqui." Mas como guia era seu dever ensinar o que pudesse para esses recrutas. Porém, alguns minutos depois dele explicar sobre a magia visão escura, ele sentiu que os barulhos e tropeços de Fernando diminuíram consideravelmente. De repente os sons de passos atrás dele sumiram repentinamente. Ao notar que os passos de Fernando sumiram, Simon reflexivamente puxou uma adaga e girou o corpo em alta velocidade, se preparando para enfrentar o que quer que tenha atacado o rapaz atrás dele. Porém, para sua surpresa, quando ele se virou e estava em posição de combate meio abaixado, ele viu Fernando olhando em perplexidade. Algum problema, senhor?" Fernando perguntou meio assustado. Depois de começar a enxergar melhor com a visão escura, ele pensou em imitar os passos e modo de se movimentar de Simon, assim como ele havia feito no dia anterior com Edmund. Porém, enquanto ele estava distraído treinando os passos, Simon de repente girou no ar na sua frente, sacando a adaga, quase o matando de um ataque cardíaco. Simon olhou para Fernando e olhou ao redor como se estivesse procurando algo. Depois de constatar que não havia perigos, um olhar de confusão surgiu em seu rosto. Vendo Simon o observando silenciosamente enquanto segurava uma adaga, Fernando sentiu seu sangue gelar. O que há com esse cara? Ele tem uma cara meio assustadora, mas ele não parecia ser uma pessoa ruim. Poderia ser que na verdade ele é um serial killer ou algo do tipo. Fernando pensou bobagens enquanto olhava para Simon. Sem obter respostas, Fernando apertou o punho da espada. Não é que ele não confiasse no guia, mas se alguém de repente sacasse uma adaga do nada e ficasse quieto lhe olhando, qualquer um se sentiria apreensivo. Vendo Fernando ficando inquieto, Simon endireitou as costas e guardou a adaga. "Nada. Vamos." Depois de dizer isso, Simon voltou a caminhar. "Foda-se. Quem saca uma adaga e te olha em silêncio e depois volta a andar como se nada tivesse acontecido? Esse cara não bate bem das bolas?" Fernando pensou meio irritado. Enquanto caminhavam, Simon prestou atenção a Fernando e percebeu que ele mal fazia sons enquanto se movia. Na verdade, ele parecia estar copiando seu modo de se movimentar e melhorando a cada minuto. Ao perceber isso, ele ficou surpreso. Ele demorou anos para gravar na mente e corpo a coordenação motora necessária para andar silenciosamente pela mata. Mas o jovem recruta à sua frente já parecia um veterano depois de um pouco de treino. "Que monstro! É como ela disse." Simon murmurou baixinho. Seus olhos brilhavam com algum tipo de emoção. Depois de algum tempo olhando ao redor, Fernando e o guia Simon retornaram. Como não encontraram nada ameaçador nas redondezas, Fernando instruiu todos a se aprontarem, pois partiriam assim que estivesse completamente claro. As pessoas estavam comendo e tomando algum tipo de café, alguns estavam se limpando com paninhos umedecidos que compraram na cidade. Como não havia como tomar banho na mata, eles optaram por trazer uma série de acessórios, o que se provou muito útil. Já que estavam na mata, não havia banheiro e seria perigoso parar em algum lugar com água para se banhar. Após uma hora, o sol já havia se levantado, todos estavam bem despertos e organizados. Depois de cuidarem de todas suas necessidades básicas, o grupo partiu. Talvez devido à batalha de quase morte no dia anterior, todos pareciam mais cautelosos. Ninguém mais falou sobre coisas como obter o primeiro lugar na missão.
Afinal, eles provaram na pele que um pequeno descuido pode levar à morte nesse lugar selvagem. Após 1 hora de caminhada ainda não havia sinais de goblins. Eles encontraram alguns javalis e mais nada. Em determinado momento Fernando, que estava atento aos arredores, percebeu uma espécie de planta avermelhada enraizada no tronco de uma árvore. Ao vê-la ele imediatamente reconheceu. Uma orquídea de sangue. Fernando não era um perito em plantas, mas graças ao livro de herbologia que ele havia comprado ele aprendeu sobre a flora da região. O livro continha imagens ilustrativas e descrições sobre os usos das plantas. No livro dizia que a orquídea de sangue era uma planta rara e valiosa, ingrediente importante para muitas poções. Na verdade ele havia identificado várias plantas e ervas ao longo do caminho, mas não valia a pena parar todos para coletar. Porém essa planta em específico parecia ser muito valiosa, ele tinha que pegar. Pessoal, esperem um momento. Fernando disse enquanto parava e ia em direção à árvore. Todos estavam em dúvida, mas pararam. Eles viram Fernando ir em direção a uma árvore e cuidadosamente cortar uma planta avermelhada do tronco. Ele parecia extremamente cuidadoso ao cortar cada raiz. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Fernando, o que é isso? O que você está fazendo? Carol perguntou curiosa. Ouvindo a pergunta, Fernando respondeu sem olhar para trás. Essa é uma planta valiosa pelo que li num livro. Acho que podemos vender depois. A resposta de Fernando surpreendeu todos. Você é mesmo bem versado em rapaz. Edmund disse sorrindo. Acho que deveríamos ter sido menos preguiçosos e ter lido os livros que Fernando recomendou. Emily disse ao lado em tom de arrependimento. Rei Fernando, todos vimos como você usou magia ontem. Sabe aquele fogo que saiu da sua mão? Foi bizarro, hahaha. Que tal você ensinar pra gente? Emily perguntou animada. Fernando se virou para Emily depois de guardar a planta e viu um olhar de expectativa em seu rosto. Não só ela, alguns outros também pareciam animados com a sugestão. Principalmente Kelly, seus olhos brilhavam como os de um coelhinho faminto. Isso. Não acho que seja adequado, estamos no meio da mata e não sabemos quando podemos ser atacados. Fernando respondeu. Suas palavras foram como um banho de água fria em Kelly. O desapontamento foi evidente em seu rosto. Os outros pareciam levemente desapontados também. Vendo isso, Edmund riu ao lado. Hahaha, não tem com o que se preocupar. Até agora não encontramos nenhum goblin. O que significa que ainda estamos no território daquele grande grupo que eliminamos na noite anterior. Se querem praticar, esse é o momento ideal. Edmund disse com confiança. Fernando estava em dúvida, mas se um guia como ele havia dito, então ele iria acreditar. Além disso, não é como se ele não quisesse ensiná-los. Quanto mais fortes eles fossem, mais chances teriam de sobreviver. Ele só não ensinou-lhes antes porque não teve a oportunidade. E por mais que Fernando insistisse que lessem o livro, eles não levavam a sério. Tudo bem, vamos achar um lugar mais aberto então. Não quero começar um incêndio aqui. E só vamos fazer isso por no máximo 1 hora e meia. Não podemos perder muito tempo. Fernando concordou com isso não só para melhorar a força deles, mas também para melhorar o ânimo do grupo. Depois de acharem uma clareira, Fernando reuniu alguns troncos e os colocou alinhados. Cada um estava diante de um tronco. Vocês precisam pensar na mana como um combustível. Imaginem ela vazando de suas palmas, então pensem numa pequena faísca acendendo no centro de sua palma e incendiando esse combustível. Fernando explicou meticulosamente o jeito que ele usou para aprender o uso da pequena bola de fogo. Todos seguiram à risca as palavras de Fernando tentando convocar a bola de fogo em suas mãos. Depois de mais de 30 minutos ninguém teve qualquer resultado, o que deixou todos desapontados. Fernando também estava em dúvida. Ele aprendeu tão facilmente isso que ele não entendia como eles estavam tendo tanta dificuldade. Afinal era uma magia fraca e de baixo nível. Assim como ele lembrou da forma como ele aprendeu a pequena bola de fogo, ele acabou por recordar o incidente com Kelly. Ele entrou apressadamente no banheiro com a palma da mão em chamas e acabou por vê-la nua. Ao olhar a garota branquinha e delicada que estava concentrada em sua palma e associa-la à imagem daquele dia, Fernando se sentiu estranho e envergonhado. Como se sentisse seu olhar, Kelly levantou o rosto e seu olhar se encontrou com o de Fernando. Vendo o rosto avermelhado de Fernando enquanto a olhava, ela se assustou um pouco e baixou a cabeça timidamente. Fernando também tomou um susto e desviou o olhar. Enquanto cabisbaixa, Kelly tornou a olhar furtivamente em direção a Fernando. Como todos estavam focados, ninguém notou a breve interação vergonhosa. Ao perceber isso, Fernando se sentiu aliviado e voltou a explicar para distrair sua mente dos pensamentos anteriores, tentando o possível evitar encontrar o olhar de Kelly. Assim como Fernando estava falando, alguém gritou. Ah!
Tá pegando fogo, realmente tá pegando fogo. Emily gritou freneticamente enquanto no centro de sua palma uma chama queimava vividamente. Todos ficaram surpresos ao verem que Emily realmente conseguiu. Acalma-se. Não precisa entrar em pânico. Sua magia não pode te ferir. Se concentre na sua palma e não deixe a chama cair. Fernando disse calmamente. Ouvindo as palavras de Fernando, Emily lentamente se acalmou. Assim como Fernando disse, ela não sentia dor alguma. Vendo que Emily estava mais calma e focada, Fernando falou. Agora tente arremessar a chama no tronco à sua frente. O tronco estava a cerca de 3 metros à frente dela. Seguindo as instruções, Emily moveu o braço e arremessou a chama como se fosse uma bola de beisebol. Bum! A bola de fogo acertou o alvo e estourou em chamas. Sons de crepitação logo foram ouvidos do tronco. Incrível! Eu posso usar magia. Eu sou uma maga agora. Estão vendo? Eu sou incrível, não sou? Emily disse enquanto pulava de um lado ao outro animada. Todos não puderam deixar de sorrir ao ver essa garota brincalhona saltando feliz. Desde que começaram essa missão, Emily sempre parecia abatida e triste. Vê-la sorrindo deixou seus todos contentes. De repente o humor no grupo parecia melhorar muito. Se até uma sem cérebro como a Emily conseguiu, então vou conseguir. Carol disse ao lado. Quem você está chamando de sem cérebro? Sua Brutamontes. Fala isso de novo, Tampinha. Ninguém levou a sério a discussão das duas e cada um continuou focado em aprender por si mesmo. No final passaram-se quase 2 horas e apenas Emily, Kelly e surpreendente Tom conseguiram aprender. Tom geralmente era distraído e covarde, por isso ninguém esperava nada dele. Porém na última luta ele mostrou alguma garra e não se acovardou como geralmente fazia. Isso melhorou um pouco a impressão dele em relação aos outros. E agora ele também era um dos poucos que dominou a magia Pequena Bola de Fogo. Pessoal, vocês devem tomar cuidado ao usar essa magia. Ela é muito útil, mas vocês devem ter cautela ao usar para não ferir um companheiro durante as lutas. Fernando alertou. Ei Fernando, essa magia é realmente útil, porém não parece ser igual a que você usou antes. Ronald disse, ele estava prestando muita atenção em Fernando no confronto com os goblins e notou a diferença. A magia que Fernando usou era rápida e penetrante, já essa apenas causava um pequeno dano em área. Fernando não imaginou que alguém notaria a diferença. Isso. Na verdade eu meio que melhorei essa magia. Então a minha é um pouco mais forte. Com o tempo tenho certeza que vocês também conseguirão. Fernando disse uma meia-verdade. Na verdade ele duvidava que eles pudessem modificá-la em breve aí que ele próprio só conseguiu devido ao seu canal de mana e a ajuda de sua professora Galia. Depois de treinarem o grupo se reorganizou e tornou a avançar pela mata. Depois de algum tempo eles finalmente encontraram grupos de goblins. Como eram poucos em números eles resolveram usar esses poucos goblins como alvos de treino para os 3 que aprenderam magia. E como esperado os pobres goblins não tiveram a menor chance. Ao serem alvejados por 3 bolas de fogo os 5 goblins caíram no chão rolando até pararem de se mover. Todos ficaram contentes com esse poder de fogo. Se fosse uma normal grande como os lobos prateados certamente esse fogo pequeno não faria muito dano, mas contra pequenos goblins era fatal. Enquanto caminhava atentamente procurando inimigos de repente Edmund parou. Sua pulseira estava emitindo leves ondulações de luz. Então ele olhou para Simon e viu que o mesmo acontecia com ele. Fernando e os outros olharam para os 2 guias sem entender o que estava acontecendo. Senhor Edmund, algum problema? Fernando perguntou. Sim, acho que temos um problema aqui. Alguém emitiu um pedido de socorro. Capítulo 40, Maralder. Um pedido de ajuda? Fernando perguntou surpreso. Sim, e pelo visto deve ser algo grave, já que apenas acionaram o pedido de socorro e sequer deram informações adicionais. Isso é algo incomum. Nenhum guia faria algo tão amador. Edmund disse franzindo a sobrancelha. Então, deveríamos ir ajudar, certo? Kelly perguntou um pouco ansiosa. Os outros não sabiam como responder. Se fosse algo tão perigoso assim, eles deveriam realmente se arriscar? Depois de passar por uma situação tão crítica, alguns estavam levemente traumatizados. Primeiramente vou entrar em contato com o QG e informar a situação. Saberemos o que fazer em seguida. Edmund disse meio apático. Tanto Edmund quanto Simon retiraram o mesmo tipo de dispositivo que os outros guias usaram anteriormente na batalha com os lobos. Parecia semelhante a um rádio redondo, mas sem qualquer fio, antena ou cabo. Era um dispositivo de comunicação mágico. Edmund e Simon informaram ao QG a situação e falaram que estavam no mesmo grupo e receberam o pedido de ajuda.
Depois de passar em sua localização, o QG triangulou a posição deles em relação ao pedido. Logo a resposta chegou. O QG também recebeu o sinal de ajuda. Parece que estamos próximos do local. Eles também não receberam qualquer informação. Primeiro precisamos averiguar a situação e entender o que aconteceu com essa equipe que pediu ajuda. Edmund disse seriamente. Infelizmente por hora vocês não poderão continuar caçando goblins, tendo em vista a situação. Mas tenham certeza que adicionaremos o ocorrido nos registros e vocês serão recompensados de acordo. Edmund disse solenemente. O grupo parecia ansioso, mas ninguém se opôs a irem ajudar. Afinal, por mais medo que tivessem, eles precisavam ajudar as outras pessoas. Depois de decidido, o grupo se moveu em direção à localização do sinal. No caminho eles finalmente encontraram alguns pequenos grupos de goblins, para evitar acidentes como se deparar com esses grupos na volta caso precisassem recuar. Edmund sugeriu que limpassem qualquer inimigo que encontrassem no caminho. Após uma hora de incursão, eles notaram que os goblins subitamente sumiram. Não só os goblins, mesmo animais comuns da floresta não estavam em lugar nenhum. Tem algo de estranho acontecendo. Edmund disse franzindo as sobrancelhas em preocupação. Como assim, senhor Edmund? Fernando perguntou. O clima da floresta não parece normal, está muito silenciosa. Vamos avançar com mais calma a partir desse ponto e fazer o mínimo de barulho possível. Com as palavras de Edmund, Fernando percebeu algo. A floresta que outrora era ruidosa com barulho de pássaros e ruídos de animais ao longe, estava mortalmente quieta. Apenas era possível ouvir o som do vento roçando por entre a folhagem das árvores e alguns ocasionais cantos de pássaros. De fato, estava muito mais silencioso que o normal. Enquanto caminhavam, Fernando parou de repente. Uma sensação estranha lhe atingiu como um raio, ele começou a sentir um aperto no peito. Suas mãos começaram a tremer e um calafrio percorreu sua espinha. Algo lhe dizia para fugir daquele lugar imediatamente ou ele morreria. Vendo Fernando parar de repente, todos olharam em dúvida. Apenas Simon e Edmund pareciam sentir algo também. Você também sentiu isso, Fernando? Sem saber como responder, Fernando apenas assentiu. Sentiu o quê? Do que vocês estão falando? Lance perguntou cheio de curiosidade, aparentemente não afetado pela atmosfera estranha. Não só ele, todos os outros pareciam sem entender o que estava acontecendo. Tem algo perigoso à frente, tão perigoso que nos diz para fugir imediatamente. Essa é uma sensação que só é desenvolvida depois de muitas situações de vida e morte. Estou surpreso que Fernando possa sentir isso também. Edmund explicou. Ouvindo as palavras de Edmund, todos ficaram em dúvida, eles não sentiram nada de anormal. Que tipo de habilidade de premonição seria essa? Assim como eles discutiam a respeito, ouviram algo. Arikin! Um grito desraigado podia ser ouvido ao longe. Parecia ser a voz de uma mulher. Todos ficaram assustados com isso. O grito foi muito nítido e parecia de alguém com muita dor. Rápido! Precisamos ir checar. Alguém está em perigo. Ronald disse apreensivo. Assim que ele estava prestes a começar a correr na direção geral do som, foi detido por Simon que pôs a mão em seu peito parando. Senhor Simon, o que isso significa? Ronald perguntou carrancudo. Se quer se matar, deixe para fazer isso quando estiver sozinho. Simon disse friamente. As palavras de Simon irritaram o grupo que já estava aflito. Percebendo o descontentamento de todos, Fernando resolveu intervir. Ele também não gostou do jeito que Simon falou, mas ele sabia que esse era o jeito dele. Pessoal, melhor irmos com cuidado, eu também quero ajudar quem quer que esteja em perigo, mas nossa segurança é a prioridade. Fernando disse calmamente. Ouvindo as palavras de Fernando, as pessoas concordaram, e sob a liderança dos dois guias eles avançaram cautelosamente. Ocasionalmente aqueles gritos soavam ecoando pelas florestas, causando medo, raiva e aflição no grupo. Mas independente disso eles continuaram avançando sem causar alarde. Conforme avançavam, os sons de gritos pareciam mais próximos, cada vez mais próximos. Então eles ouviram um som diferente. O ulho-iu. Parecia sons de risadas de vários indivíduos, o tom era forte e grave, arranhava a garganta enquanto riam, não parecia ser risada de seres humanos. Nesse ponto Edmund fez sinal para que todos fizessem o máximo de silêncio possível, havia algo à frente, mas devido à folhagem densa eles não conseguiam observar, então ele cortou alguns galhos de um arbusto à frente. Assim que os galhos foram removidos eles puderam finalmente ver a fonte dessas risadas. 5 enormes criaturas de pele verde estavam de pé orgulhosamente, vestiam uma mistura de armaduras e pele de animais. Cada um empunhava armas terrivelmente grandes e pesadas como machados e martelos.
O eixo das armas eram tão grossos quanto o braço de uma pessoa. As criaturas humanoides tinham caninos enormes expostos na parte inferior da mandíbula que saltavam de suas bocas, pele verde com tatuagens vermelho-sangue cobrindo seu rosto e partes expostas de seu corpo. O menor deles tinha pelo menos 2,10 metros de altura e o maior quase 2,40 metros. A visão disso fez todos gelaram de medo. Essas criaturas eram assustadoras. Os mais perplexos eram Simon e Edmund. Seus rostos estavam pálidos e suas respirações pesadas, como se tivessem visto a coisa mais horrorosa do mundo. Essas coisas. Impossível. Elas não deveriam estar aqui. Edmund murmurou em pânico. Simon não disse nada, mas o terror era aparente em sua expressão facial. Vendo os dois guias que até então sempre mostraram confiança e nunca demonstraram medo independente da situação, ficarem nesse estado abalou a todos. Apesar de perplexos, eles voltaram sua atenção para as criaturas novamente e analisaram os arredores. Depois do choque inicial, eles puderam verificar as coisas com mais calma, mas o que viram só fez seu sangue gelar. No chão não muito longe das criaturas havia 11 homens e mulheres ajoelhados, todos amontoados juntos com a cabeça baixa. Alguns estavam extremamente feridos e manchas de sangue poderiam ser vistas em suas roupas, alguns estavam até mesmo com membros faltando. Porém o que fez seu sangue gelar não foi isso, mas os diversos corpos e membros decepados e esmagados pelo chão. Claro que o grupo já estava habituado a ver corpos, mas de goblins e monstros, o que eles viram dessa vez foram corpos humanos. Todos estavam horrorizados com isso, um terror que nunca sentiram antes tomou conta de suas mentes. Mesmo quando enfrentaram o cerco de goblins eles sentiam que poderiam de alguma forma lidar com isso, mesmo que fosse perigoso, mas desta vez era diferente. Ao ver aquelas coisas e a situação que deixaram aquelas pessoas, a única coisa que lhes vinha em mente, caso enfrentassem elas era morte. Assim como todos estavam em transe e notaram algo distinto na situação, havia mais uma outra criatura debruçada ao chão que eles não notaram antes. Assim que ela se moveu um grito estridente foi ouvido. Aí não o... Me mate. Apenas me mate. Era a voz que eles haviam ouvido anteriormente, foi então que eles perceberam o que estava vendo. Ninguém podia acreditar nisso. Mas estava ocorrendo diante de seus olhos, a criatura estava debruçada sobre a mulher e estava violando. A cada movimento da criatura a mulher gritava horrorosamente, ela tentava desesperadamente se desvincular dessa coisa, mas cada vez que tentava se arrastar era violentamente puxada de volta. O corpo gigantesco daquela coisa cobria quase completamente a visão da pobre mulher. Temos que atacar. Aquela mulher, ela precisa de ajuda. Emily disse exasperada, ela estava com medo, mas o ódio que surgiu em seu sangue a fez ignorar isso. Tudo que ela queria era atacar aquela coisa. Vamos, não podemos ficar parados. Ronald concordou, ele estava pronto para lutar. Os outros, apesar de assustados, também concordaram. Não se sabe se pela adrenalina e ódio que sentiram no momento a maioria deles estava disposta a avançar e matar aquela coisa. Assim que o grupo estava aguardando as instruções dos guias, Edmund falou. Não, vamos recuar. Edmund disse com a voz trêmula. O que? Todos perguntaram em choque. Senhor Edmund, você está louco? Tem pessoas lá que precisam de ajuda. Ronald, que já estava descontente, indagou furiosamente levantando o tom de sua voz. Ouvindo isso, os olhos de Edmund brilharam friamente. Ele avançou como um raio e agarrou Ronald pelo pescoço. Fernando e os outros sequer puderam reagir. Quando se deram conta, o guia Edmund já estava com uma das mãos apertando firmemente o pescoço de Ronald, que se debatia por ar. O aperto foi tão forte que ele sequer conseguiu reunir forças para sacar sua espada. O que você está fazendo? Noah, Lance e todos os outros sacaram suas armas. Mesmo Fernando se viu sem escolha, ele apreciava tudo o que aprendeu com Edmund, mas ele não deixaria o sujeito ferir seus companheiros, então ele sacou firmemente sua espada. Acalmem-se. Fernando disse entrando entre Edmund e os outros. Senhor Edmund, por favor, solte Ronald, não é um momento para discutirmos entre nós. Fernando disse apontado na direção das criaturas ao longe. Ouvindo as palavras de Fernando, Edmund soltou lentamente Ronald, o mesmo caiu de joelhos em busca de ar. Eu só queria fazê-lo ficar em silêncio. Mesmo que estejamos distantes, se aquelas coisas nos descobrirem, todos morreremos. Edmund disse com cautela. Todos estavam em dúvida sobre a situação, porque os guias tinham tanto medo daquelas criaturas. O senhor poderia dizer, por que você tem tanto medo daqueles monstros? Fernando perguntou tentando entender a situação. Vocês não entendem aquelas coisas. Elas são Marauders. Edmund disse com a voz trêmula. Orcs Marauders.
Todos ficaram surpresos com as palavras de Edmund. Como estavam longe, não era possível ver a aparência exata das criaturas. Então, aquilo eram orcs? Como os dos filmes. Veem aquelas listras cor de sangue? É uma indicação do clã Marauders. Eles são um dos mais poderosos clãs de orcs. São brutais, fortes e violentos. Eles destroem e conquistam tudo o que encontram pela frente. Outros clãs de orcs não são exceção. Você só está com medo por causa da reputação desse tal clã? Enquanto discutimos, tem uma garota lá sofrendo. E vocês não estão fazendo nada para ajudar. Emily disse, seus olhos estavam vermelhos. Sua tola. Se atacarmos, você tem noção de que será você lá. Sob aquele orc imundo? Edmund disse rangendo os dentes. Todos olharam com raiva para Edmund. O mesmo percebeu que exagerou em suas palavras e sem jeito recuou. Eu lamento pela garota e lamento pelos recrutas capturados. Mas precisamos recuar e avisar ao QG. Nenhum de nós tem a força para lidar com aquilo. Precisamos escapar e permitir que o QG dê uma ordem de evacuação desse vale para salvar o máximo de recrutas possível. Só quando enviarem um exército com indivíduos poderosos é que poderemos derrotar aquilo. Enquanto eles discutiam, era possível ouvir os gritos da garota ecoando ao longe. Kelly era uma garota tímida. Ela evitava ao máximo possível discutir com os outros. Mas mesmo ela estava quase explodindo de raiva neste momento. Abandonar alguém e fugir? Mesmo tão perto, ter que deixar essa moça sofrer esse tipo de dor até a morte? Se ela fizesse isso, ela não perderia o pouco de humanidade que ainda lhe restava? Eles são apenas 6. Nós temos 10 pessoas aqui e tenho certeza que se atacarmos as pessoas capturadas também ajudarão. Nós temos que tentar. Emily disse. Números não importam contra Marauders, garota estúpida. Cada guerreiro Marauder é uma besta, um monstro completo. Edmund disse com raiva. Nesse momento Edmund e Simon trocaram olhares. Os dois guias já estavam considerando a possibilidade de recuar sozinhos e abandonar esses recrutas tolos. Mas então Edmund olhou para Fernando. Perder um talento raro desse seria uma tragédia para o salão. Se possível, ele queria apenas agarrar o garoto e fugir, mas o rapaz em si era poderoso por si próprio. Ele não estava confiante de fazer isso. Edmund estava em um dilema. Assim como todos estavam distraídos com a discussão, Kelly levantou calmamente e puxou seu arco com o máximo de força que podia. Quando Simon viu o que a garota pretendia, ele tentou correr e impedi-la, mas era tarde. Kelly soltou a corda do arco e a flecha se foi. Não! Edmund gritou frenético. Kelly, que estava em silêncio até então, falou. Me perdoem. Eu não posso apenas assistir, mesmo que eu morra hoje. Kelly disse com um semblante indiscernível. O que você fez? Você acabou de matar a todos nós.